Eles nunca imaginaram que esse dia chegaria. Os aliados mais antigos e fiéis dos Estados Unidos, a União Europeia, o Reino Unido, o Canadá e a Austrália, acabaram de fazer algo inédito na história moderna. Anunciaram juntos, de forma coordenada, uma série de sanções econômicas diretamente contra os Estados Unidos. Isso mesmo. Pela primeira vez, os países que lutaram lado a lado com a América em duas guerras mundiais, na Guerra Fria e em praticamente todas as grandes crises globais dos últimos 100 anos, estão agora impondo penalidades financeiras ao país que costumava ser seu pilar de confiança. E o alvo dessas sanções é mais do que claro: Donald Trump e seu círculo íntimo. Os detalhes impressionam. Essas medidas congelam os bens financeiros, proíbem viagens e bloqueiam transações bancárias, não apenas de Trump, mas também de 17 membros do seu governo e de mais de 40 empresas ligadas ao seu império de negócios. A ofensiva foi lançada simultaneamente a partir de Bruxelas, Londres, Ottawa e Canberra, às 6 da manhã, no horário de Nova York, numa ação coordenada para impactar o país antes mesmo da abertura dos mercados. Mas isso não é uma retaliação comercial comum. Não é sobre tarifas ou contratos rompidos. É sobre corrupção documentada, violações à Constituição americana e o colapso das instituições democráticas nos Estados Unidos. Os líderes aliados declararam que já não conseguem mais ignorar as consequências globais da permanência de Trump no poder. Esse momento marca uma mudança radical na percepção que o mundo tem da América. Porque até aqui, os Estados Unidos sempre foram os que impunham sanções, jamais os que as recebiam. Esse giro histórico inverte completamente os papéis. E não é só uma questão de imagem, é uma ruptura simbólica e geopolítica de proporções gigantescas. O que estamos presenciando não é apenas o desgaste de relações diplomáticas, é um processo de deslegitimação internacional. E tudo isso tem origem em algo que os aliados vêm observando há muito tempo: o desmonte sistemático da democracia americana por parte do seu próprio presidente. Desde o primeiro mandato de Trump, a tensão vinha se acumulando. Ele ameaçou sair da OTAN, debochou de líderes aliados, implementou tarifas sobre produtos europeus e canadenses e, repetidamente, insinuou que os compromissos de segurança americanos não valiam nada. As parcerias construídas ao longo de décadas foram tratadas como barganhas temporárias. Mas agora ficou claro que os aliados não estão apenas decepcionados, estão alarmados. De acordo com uma reportagem publicada pelo Político em 5 de dezembro, os serviços de inteligência desses países vinham trocando informações discretamente há meses. A análise? Que a governança constitucional dos Estados Unidos estava em colapso. Os documentos financeiros vazados, que mostraram pagamentos vindos de governos adversários diretamente a empresas ligadas a Trump, só confirmaram o que os europeus já suspeitavam. Um oficial da inteligência afirmou que o fluxo de dinheiro era monitorado há anos, mas só com o vazamento conhecido como Desert Files foi possível ver a extensão completa da rede. A conclusão dos aliados foi devastadora. Continuar tratando os Estados Unidos como um parceiro confiável estava alimentando uma corrupção institucional que ameaçava a segurança deles próprios. A decisão de aplicar sanções foi o reconhecimento de que a diplomacia tradicional havia falhado. E antes de continuar, deixa eu te perguntar uma coisa. Você também sente que o mundo está desmoronando diante dos nossos olhos e ninguém parece fazer nada? Que os líderes que deveriam nos proteger estão jogando nosso futuro no lixo? Se você sente isso, comenta aqui embaixo com a frase: "Eu também me sinto assim, mas não vou me calar." Pode parecer simples, mas cada comentário assim mostra que a gente não está sozinho. Sua voz pode ser a coragem que outra pessoa precisava ver hoje. Voltando ao cenário internacional, o impacto das sanções foi imediato. As bolsas despencaram, o ouro disparou. Os títulos do Tesouro americano se tornaram instáveis. Os mercados perceberam rapidamente o que isso significa: que até os aliados mais leais dos Estados Unidos não confiam mais na sua liderança.
O conteúdo das sanções é amplo. Congelamento total dos ativos de Trump e seus aliados em território estrangeiro. Proibição de entrada nesses países. Bloqueio de qualquer transação financeira com instituições sob jurisdição aliada. E mais grave ainda, a ameaça de sanções secundárias a qualquer um que tente burlar essas restrições. O fundamento jurídico citado pelos governos inclui provas de corrupção com dinheiro estrangeiro, obstrução de justiça e ações que colocam em risco a democracia, não apenas dentro dos Estados Unidos, mas nos próprios países aliados. Eles não veem mais Trump como um presidente polêmico. Veem como um risco à ordem democrática global. As ações dos aliados foram pensadas com antecedência. Segundo a CNN, o planejamento começou ainda no verão, com reuniões semanais entre altos funcionários dos 4 países. Foi montado um esquema detalhado para escolher alvos, definir as sanções e sincronizar o anúncio. E o que está sendo dito nos bastidores é ainda mais grave. Fontes da CBS revelaram que a gota d'água foi uma denúncia de que Trump compartilhou informações sigilosas recebidas de aliados com autoridades russas. Um oficial de inteligência russo teria mencionado dados que só poderiam ter vindo dos parceiros ocidentais. Independentemente de ter sido intencional ou não, os aliados concluíram que não poderiam mais confiar no governo americano com suas informações sensíveis. Isso rompeu a aliança de inteligência conhecida como Five Eyes, considerada por décadas o maior elo de confiança entre democracias. Diante disso, um oficial britânico declarou ao Guardian que a decisão era simples: ou protegiam suas fontes ou mantinham uma relação de fachada com Washington. Eles escolheram proteger seus países, e então veio a resposta de Trump. Furioso, ele foi às redes sociais acusar os líderes aliados de traição e ameaçar retirar todas as tropas americanas da Europa, além de cancelar os acordos de defesa. Ele declarou que as sanções eram um ato de guerra e que os Estados Unidos deveriam repensar quem são seus amigos de verdade. O impacto foi imediato. O pânico se espalhou pelos mercados e até dentro do Congresso americano. Senadores republicanos começaram a demonstrar preocupação. Diante da repercussão negativa, assessores da Casa Branca tentaram minimizar as declarações. Mas a confusão já havia sido instalada. Ninguém sabe ao certo qual é a posição oficial dos Estados Unidos agora. Isso ampliou a insegurança. Se o governo reagir com mais agressividade, pode romper de vez com os aliados, isolando os Estados Unidos e favorecendo adversários como Rússia e China. Se não reagir, será acusado de fraqueza por sua própria base política. Não há uma saída clara. A crise é profunda. O sistema político americano está paralisado. O Congresso não age. Os tribunais se movem lentamente e as instituições que deveriam conter abusos parecem impotentes. Por isso, os aliados decidiram agir. Eles enxergaram algo que muitos dentro dos Estados Unidos ainda se recusam a ver: que o país, sob a liderança atual, se transformou em um risco para a estabilidade, para a democracia, para o mundo. E agora o planeta inteiro está assistindo. Se Trump sobreviver até mesmo a isso, se mesmo após seus aliados declararem formalmente que ele representa uma ameaça, ainda assim permanecer no poder, a mensagem que se passa é que não existe mais nenhum limite, que não há mais freios externos para conter a corrupção presidencial e que o sistema interno fracassou em protegê-lo de si mesmo. Por isso, se esse vídeo te ajudou a entender o tamanho da gravidade do que está acontecendo, não esquece de se inscrever no canal. Aqui, a gente não olha para outro lado. A gente denuncia, o investiga e resiste. Você não está sozinho, e sua voz aqui é mais importante do que nunca. O que começou como uma bomba diplomática, logo se espalhou como um incêndio incontrolável por todos os setores do governo americano. A cada hora que passava,
Mais consequências surgiam, mais rupturas se tornavam visíveis e mais líderes políticos, tanto nos Estados Unidos quanto fora dele, eram forçados a se posicionar diante do colapso institucional em curso. O Departamento de Estado foi o primeiro a ser pego no contrapé. Oficiais experientes com décadas de carreira se viram sem respostas para perguntas básicas dos embaixadores aliados. Qual é a posição oficial do governo diante das sanções? Haverá retaliação? Os acordos de cooperação estão suspensos? As respostas não vieram. E pior, as contradições entre o que dizia Trump nas redes sociais e o que tentavam apaziguar seus representantes aumentaram ainda mais o abismo de confiança. Enquanto isso, no Pentágono, a tensão era palpável. Altos comandos militares receberam ordens contraditórias. De um lado, o presidente sugeria retirada imediata de tropas e rompimento de alianças. De outro, assessores tentavam manter as operações em curso para evitar colapsos logísticos. Generais experientes alertaram que uma retirada precipitada poderia comprometer a segurança de milhares de soldados americanos posicionados em território aliado. E pior, abriria espaço geopolítico para que Rússia e China avançassem sobre regiões estratégicas. A inteligência americana, que sempre foi um braço confiável da segurança nacional, também entrou em modo de contenção. As redes de compartilhamento de informações com aliados começaram a se desintegrar. Os dados que antes fluíam entre Washington, Londres, Berlim, Paris, Ottawa e Canberra agora passavam por filtros, atrasos e censuras. A base que sustentava a cooperação global de segurança simplesmente começou a ruir. Segundo fontes ligadas à NSA, havia um temor crescente de que qualquer informação sensível passada ao presidente pudesse ser repassada, direta ou indiretamente, a potências adversárias. Isso não era mais paranoia, era um cálculo de sobrevivência institucional. E enquanto o sistema diplomático, militar e de inteligência tentava conter a sangria, o Congresso mergulhava em uma nova espiral de caos. Parlamentares democratas convocaram sessões emergenciais, pedindo esclarecimentos do Executivo, exigindo transparência sobre os pagamentos estrangeiros e propondo abertamente que apenas a remoção de Trump do cargo poderia restaurar a credibilidade internacional dos Estados Unidos. Senadores republicanos, por sua vez, estavam divididos. Alguns continuavam fiéis, ecoando a narrativa de perseguição política. Outros, porém, demonstravam desconforto crescente. Emitiam comunicados cuidadosamente redigidos, evitando mencionar o nome de Trump diretamente, mas deixando claro que as ações dos aliados eram profundamente preocupantes e sem precedentes históricos. Havia nos bastidores conversas discretas sobre a possibilidade de uma ruptura interna no partido. Uma ala moderada começava a considerar a viabilidade de apoiar medidas corretivas, desde que não envolvessem ataques diretos à sua própria base eleitoral. O medo era o mesmo de sempre, perder o apoio de eleitores radicalizados, mas o momento exigia decisões. A pressão internacional era intensa e, para piorar, o setor financeiro entrava em estado de pânico. Os CEOs dos maiores bancos do país convocaram reuniões de emergência. Alguns dos maiores empreendimentos da Trump Organization, especialmente na Escócia, Irlanda e Reino Unido, estavam diretamente ameaçados. Os financiamentos vinham de bancos com operações nos países aliados. E agora, por força das sanções, essas instituições teriam que cortar relações ou enfrentar punições legais. As consequências jurídicas eram imprevisíveis. Advogados constitucionalistas começaram a aparecer em massa na mídia, tentando interpretar o que significava, do ponto de vista legal, um presidente em exercício sendo alvo de sanções de aliados democráticos. Lawrence Tribe, professor emérito de Harvard, declarou ao vivo que jamais havia testemunhado algo semelhante. Segundo ele, o tratamento dispensado a Trump era semelhante ao que normalmente se reserva a ditadores corruptos de regimes autoritários.
A declaração ressoou com força. Era como se, de repente, a narrativa da exceção americana estivesse sendo implodida em cadeia nacional. Richard Haass, ex-presidente do Conselho de Relações Exteriores, foi ainda mais incisivo. Em entrevista à CNN, afirmou que estávamos testemunhando o colapso da ordem global liderada pelos Estados Unidos desde o fim da Segunda Guerra. Que os aliados haviam perdido a confiança na liderança americana e que isso teria consequências profundas, não apenas no curto prazo, mas por décadas. O impacto foi imediato. Analistas do mundo inteiro começaram a revisar projeções geopolíticas. Economistas alertaram que o dólar, até então a moeda mais segura do planeta, poderia começar a perder sua posição de hegemonia. Investidores institucionais começaram a buscar refúgio em moedas alternativas. E países como China e Índia passaram a movimentar discretamente seus discursos, sugerindo que talvez fosse hora de repensar a arquitetura econômica mundial. A desestabilização provocada por Trump deixava de ser uma questão doméstica. Era, agora, uma questão de sobrevivência sistêmica. A cada hora, mais desdobramentos se revelavam. Novos documentos eram vazados, imagens de reuniões secretas, áudios comprometendo assessores, relatos de tentativas de ocultar a origem de pagamentos. E diante de tudo isso, o silêncio de setores que antes blindavam Trump começava a chamar a atenção. Onde estavam os grandes apoiadores do presidente no Senado? Onde estavam os estrategistas da direita que tanto o defendiam nas redes? Muitos estavam encalados, outros ensaiando uma retirada estratégica. E nesse clima de retração, o público americano começava a despertar. As redes sociais fervilhavam. Protestos começaram a surgir em diversas cidades, mas não eram protestos típicos. Eram manifestações organizadas, com cartazes que diziam frases como: "Não somos um Estado pária. Queremos aliados, não inimigos. A democracia não está à venda." O clima era de perplexidade e dor. Muitos se perguntavam como o país que por tanto tempo foi sinônimo de transparência e liderança moral havia chegado a esse ponto. Como, em tão pouco tempo, os pilares da confiança internacional haviam desabado e, mais importante, se ainda havia como reconstruir. Dentro da Casa Branca, as reuniões se tornaram tensas. Trump, isolado, pressionava por uma resposta agressiva. Queria retaliação imediata. Mas seus conselheiros mais experientes sabiam que isso poderia ser desastroso, que um movimento errado poderia empurrar os Estados Unidos para um isolamento sem precedentes. A crise, agora, era existencial. Já não se tratava apenas de defender uma gestão. Tratava-se de salvar a posição global dos Estados Unidos, de evitar que o país se tornasse, na prática, um pária internacional, um Estado desonrado aos olhos de seus próprios aliados. E, em meio a esse colapso, algo ainda mais grave se delineava. Havia rumores de que outras nações estavam considerando aderir às sanções. Japão, Alemanha, França, Nova Zelândia, países que sempre mantiveram relação estreita com os Estados Unidos, estariam avaliando documentos e evidências fornecidos por seus serviços de inteligência. E se isso se concretizasse, o efeito dominó poderia ser irreversível. A legitimidade global da presidência americana estaria irremediavelmente comprometida. E nesse momento, se você ainda está aqui comigo assistindo, pensando, sentindo, é porque algo dentro de você sabe que o que está acontecendo não é só política. É um abalo moral, um chamado, uma ruptura que exige posicionamento. Então, se esse vídeo está te ajudando a enxergar o que muitos tentam esconder, eu te convido a se inscrever agora no canal. Isso aqui não é só sobre notícia, é sobre coragem, sobre verdade e sobre reconstrução. Cada nova voz que se junta faz diferença, porque se quem vê, cala, o caos se instala. Mas se quem vê, fala, resiste, denuncia, a esperança sobrevive. E é disso que a gente precisa agora, de gente que não se esconde, de gente que quer ver o país de pé de novo e que sabe que só juntos vamos conseguir.
À medida que os dias passavam e as ondas de impacto das sanções internacionais se espalhavam, Washington mergulhava num estado de desordem institucional cada vez mais incontrolável. O governo federal parecia caminhar sobre cacos de vidro, tentando sustentar uma imagem de normalidade, enquanto os pilares da credibilidade americana desmoronavam, um a um. O próprio funcionamento da máquina pública começava a falhar. Relatórios internos indicavam que diplomatas de carreira estavam se recusando a cumprir ordens que consideravam contrárias à ética profissional. Embaixadores foram chamados de volta por seus países de origem para consultas de emergência. Missões diplomáticas começaram a operar em modo mínimo, como se estivessem em território hostil. Nos bastidores, diversos embaixadores aliados confidenciaram que já não conseguiam manter diálogo construtivo com representantes do governo Trump. As reuniões passaram a ser frias, carregadas de tensão, com perguntas sem resposta e olhares que revelavam uma verdade cada vez mais impossível de esconder. A confiança havia morrido. Enquanto isso, nos corredores do Congresso, o impasse crescia. A ala democrata tentava acelerar propostas de moção de censura e convocação de audiências emergenciais, mas enfrentava a paralisia imposta pela maioria republicana que, embora dividida internamente, se recusava a abrir qualquer flanco político que pudesse parecer um recuo. Muitos sabiam que a situação era insustentável, mas o medo do colapso eleitoral falava mais alto. A imprensa internacional cobria cada novo capítulo com uma mistura de choque e cautela. Manchetes de jornais históricos como Le Monde, Der Spiegel, The Guardian e El País descreviam o momento como o fim da era americana. Editorialistas alertavam que o mundo livre não podia mais contar com os Estados Unidos como farol de estabilidade. E enquanto isso, dentro das fronteiras americanas, crescia uma sensação de incredulidade coletiva. Cidadãos comuns, famílias, trabalhadores, aposentados, veteranos, jovens, todos pareciam carregar o mesmo sentimento de abandono. Como se tivessem sido traídos por um sistema que prometia proteção e liderança, mas que agora afundava em escândalos e mentiras institucionais. As redes sociais se transformaram em termômetros emocionais da crise. De um lado, uma base fiel ao presidente, que via nas sanções uma conspiração global contra sua liderança. Do outro, uma maioria crescente que começava a expressar vergonha, frustração e medo. Medo do isolamento internacional. Medo de uma nova guerra. Medo de perder o que restava da imagem americana construída ao longo de gerações. A cada novo vazamento, a narrativa de Trump se tornava mais insustentável. Documentos internos mostravam contatos com figuras de governos estrangeiros durante momentos cruciais de decisão nacional. Relatórios apontavam tentativa de manipulação de dados, ocultação de ativos, negociações obscuras envolvendo propriedades em países agora sancionados. E diante disso, um novo risco surgia: o colapso financeiro interno. As empresas ligadas à Trump Organization começaram a sofrer cancelamentos em massa de contratos internacionais. Bancos suspenderam linhas de crédito. Parceiros comerciais recuaram. Investidores abandonaram projetos. A estrutura de negócios que Trump sempre usou como símbolo de sucesso começou a rachar diante das câmeras. Analistas da Bloomberg alertaram que o congelamento de bens poderia desencadear uma cascata de insolvências. E mais, que a perda de acesso a instituições financeiras nos países aliados deixaria empresas americanas vulneráveis a perdas bilionárias. O dólar oscilava como nunca antes. A Bolsa de Nova York registrava quedas seguidas. O consumo interno começava a retrair. E pela primeira vez, desde 2008, falava-se em uma recessão provocada não por fatores externos ou naturais, mas por um colapso de confiança política e institucional. Em meio a esse cenário devastador, a Casa Branca insistia em uma retórica de negação. Trump seguia se apresentando como vítima de uma conspiração global, afirmando que os aliados estavam sendo manipulados por interesses escusos.
Mas suas palavras já não encontravam eco entre os parceiros internacionais. E cada vez mais perdiam força até dentro do próprio país. Conselheiros próximos se demitiram. Figuras influentes da mídia conservadora começaram a mudar o tom. E, no coração do governo, o medo de um colapso total crescia a cada reunião. A questão que dominava todas as conversas agora era: como sair disso? Havia ainda alguma forma de reconstruir a confiança internacional? De preservar o papel histórico dos Estados Unidos como líder do mundo livre? Ou essa era, de fato, a queda definitiva da influência americana? A resposta não era clara. O que se sabia é que os aliados já estavam se preparando para um novo cenário global. Um mundo sem liderança americana. Um mundo onde a palavra de Washington não vale mais do que um aperto de mãos vazio. E isso, para muitos analistas, era o verdadeiro terremoto geopolítico em curso. O início de uma nova era. Uma era onde os Estados Unidos deixariam de ser o centro gravitacional das democracias. Onde novos blocos regionais, liderados talvez por Europa, China ou coalizões emergentes, passariam a ditar o ritmo da diplomacia e do comércio. E tudo isso por causa de um homem. Um presidente que, por decisões pessoais, por ambição, por desprezo às normas, destruiu em poucos anos o que levou gerações para ser construído. Um presidente que agora era tratado pelos aliados como se fosse um ditador qualquer, um risco a ser neutralizado, um perigo institucional. E se mesmo diante de tudo isso ele permanecesse no poder, a mensagem estaria dada: que não há mais limite, que os freios e contrapesos falharam, que os aliados não confiam mais, que o povo está sozinho, que o país está sozinho, mas ainda há tempo, ainda há pessoas dispostas a lutar, ainda há vozes que se recusam a se calar, ainda há um último fio de esperança, frágil, sim, mas real, de que a verdade possa prevalecer. E é por isso que esse canal existe, para trazer luz onde tentam esconder, para dizer o que muitos não querem ouvir, para lembrar que democracia não é luxo, é dever, é responsabilidade, é vigilância constante. Se esse vídeo te ajudou a entender, a sentir, a acordar, se ele falou com algo dentro de você, se inscreve agora no canal. Aqui a gente não foge da verdade, aqui a gente resiste. Aqui você encontra uma comunidade inteira que não aceita mais ser enganada e que sabe que só juntos podemos recomeçar, porque se até os aliados disseram basta, talvez agora seja a nossa vez de dizer também basta de mentira, basta de impunidade. O futuro da democracia não depende apenas dos líderes, depende de nós, de cada um que vê, que sente, que escolhe não se calar. A história está acontecendo diante dos nossos olhos e cabe a nós decidir de que lado vamos ficar.